Meus amados, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Eu aqui, pastor Walter Bastos, do outro lado da câmera está o nosso irmão presbítero Diego, fazendo a gravação e depois a transmissão dessa live para vocês. E daí, da parte de vocês, eu quero felicitá-los por estar participando conosco da série de estudos sobre mutualidade. Estamos ministrando em cima dessa apostila, que foi uma revista de escola bíblica já passada, da nossa editora, o BPC. Então a revista já foi ministrada no passado e também esgotou-se. E como é um tema muito importante, principalmente agora que nós estamos trabalhando com pequenos grupos nos lares, nós precisamos rever esse ponto importante da mutualidade, que é a ferramenta da comunhão. Então, eu quero com vocês, na lição número 6, fazer a leitura do texto bíblico, que é a base do estudo de hoje. Já estudamos 5 lições, deixa eu só rever aqui junto com vocês os temas que nós usamos das lições passadas. A lição número 1, mutualidade na base do amor. Número 2, o perdão pelo exercício da bondade. Aconselhar e ensinar mutuamente foi a 3. Serviço e hospitalidade. Número 4. Confessar e orar. A cura para o pecado. Número 5. Foi o que nós vimos na semana passada. E hoje vamos pensar um pouco sobre cuidando e aliviando as cargas uns dos outros. Né? É isso. Nós vamos para a leitura do texto bíblico, que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e verso 24 e 25, que diz: Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então aqui no finalzinho do texto vem o mandamento apostólico de cooperar no cuidado de uns para com os outros. Estarmos atentos, né? E a segunda leitura está lá em Gálatas 6, versículo 2, que diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, antes de nós começarmos a explanação, oremos ao Senhor. Querido Deus, te agradecemos pela tua bondade em nos conceder a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para estudar a tua palavra. Senhor Deus, várias pessoas são mobilizadas para que esse estudo chegue aos lares dos nossos irmãos, chegue aos aplicativos, os aparelhos de notebook, computadores, celulares, para que eles possam estudar a tua palavra juntamente conosco. Assim pedimos que o Senhor abençoe em todos os sentidos, para que essa transmissão seja edificante e o teu nome seja glorificado. E de alguma forma nós possamos melhorar, mudar para melhor a nossa vida, o nosso comportamento, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos na lição número 6, cuidando e aliviando as cargas mutuamente. Então, sobre o cuidado que nós devemos ter uns para com os outros, o autor aos Hebreus escreveu um texto, escreveu aqui uma palavra muito interessante. Diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que interessante, né? Às vezes a gente quer fazer sacrifícios com ofertas pomposas, às vezes outro tipo de sacrifício que a gente sabe não ser agradável a Deus, como ficar subindo ladeira de joelhos ou carregando uma cruz. Ele está dizendo, o tipo de sacrifício que agrada a Deus: mútua cooperação. Então, com 2 pessoas é melhor para transportar um móvel ou mesmo um saco de cimento, pois o peso é distribuído entre eles.
Esse senso de cooperação deve fazer parte do nosso relacionamento dentro e fora das dependências da igreja. Sabe quando você vê uma pessoa tentando empurrar um carro sozinho, que não quer pegar, e aí você diz, preciso ajudá-lo. Então mais pessoas se juntam e a gente, 3, 4, 5 homens, mas como fica fácil empurrar o carro. É verdade. Então isso aí é um tipo de cooperação que nós fazemos despretensiosamente, né? Uns pelos outros. Paulo ilustra o amor que o marido cristão deve ter por sua esposa, dizendo assim, ó, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então ele fala aqui sobre o verbo cuidar. Então a demonstração de amor que a gente deixa revelar, né, no casamento é quando há cuidado um para com o outro. Portanto, a melhor forma de demonstrarmos amor por nossos irmãos, porque o mandamento diz para nós, né, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Está lá em João capítulo 15, quando Jesus dá essa ordem para os discípulos. Então, a melhor forma de nós demonstrarmos amor uns para com os outros é pelo cuidado atencioso às suas necessidades urgentes, tanto materiais quanto emocionais e também espirituais, né? Materiais suprindo necessidades imediatas, alimento, roupa, não é verdade? Ajuda no pagamento de contas. Emocionais, um aconselhamento, um abraço. Espirituais, oração, intercessão, aconselhamento bíblico, né? Portanto, meus irmãos, cuidamos do outro quando buscamos aliviar aquilo que está pesando excessivamente para ele. É assim que a gente vai demonstrar cuidado uns para com os outros. Então vamos para o primeiro ponto do nosso estudo de hoje, cuidando uns dos outros sem distinção. Paulo ilustra a unidade orgânica da Igreja de Cristo por meio da figura do corpo humano, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. E ele fala da importância do perfeito funcionamento entre as partes desse grande corpo, a harmonia, né, no funcionamento, que em síntese está sob a coordenação divina. Cristo é a cabeça. Então, antes de nós finalizar, ou antes de finalizar a sua explanação, o apóstolo Paulo inseriu o seguinte mandamento: coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, esse mandamento que nós estamos pensando aqui está dentro desse contexto relacionado com o funcionamento perfeito do corpo, né? Então, esse cuidado atencioso de uns para com os outros começa primeiro no coração, começa primeiro lá no nosso íntimo, né? No nosso pensamento. Quando sentimos a necessidade alheia e manifestamos o desejo de diminuir ou minimizar o sofrimento alheio. Às vezes, um olhar carinhoso, um abraço demorado, uma oração sincera pode desencadear ações que irão verdadeiramente mudar a realidade do outro. É quando a gente se envolve, né? Quando a gente ouve e quando a gente então busca alguma alternativa para mudar aquela situação. Tudo precisa de uma boa dose de boa vontade. Então, com boa vontade, nós enviamos alguns e-mails, fazemos algumas ligações, mandamos alguns zaps, e aí, para as pessoas certas, e o problema do outro poderá ser resolvido. Isso, na verdade, mostra o envolvimento, né, que a gente deve demonstrar no sentido de poder ajudar o outro. A tradução corrigida de Almeida traz o seguinte dessa parte do texto aqui de 1 Coríntios 12. Ela diz assim: antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E no original a palavra meriminal, que também pode ser traduzido por preocupar-se com.
Na língua portuguesa, o verbo cuidar tem o seguinte significado: tratar, velar, atentar, reparar, pensar, interessar-se. Então, na versão corrigida, diz: tenham igual cuidado. Então, cuidar é isso, é estar pensando, se interessando, tratando, do outro segundo a sua carência, a sua necessidade. Todo mundo quer ser tratado com amor, todo mundo quer ser tratado com respeito, com carinho, e às vezes a gente não demonstra essa mesma atenção para o outro. Se pensarmos no cuidado que temos por nosso próprio corpo, por exemplo, quando uma unha encravada, ou quando quebramos um braço, toda a atenção se volta para aquela parte especial do nosso corpo, até a completa recuperação. A gente se volta completamente. Outro dia eu vi uma transmissão do pastor Luiz Hermínio, lá de Santa Catarina, homem de Deus, Aconteceu uma situação envolvendo um irmão da igreja que precisava de um socorro. Então, na hora do culto mesmo, ele chamou o irmão à frente e fez um desafio para a igreja. E foi fenomenal o que aconteceu, as pessoas se manifestando e rapidamente aquele problema do nosso irmão financeiro, material, alguma coisa assim, foi resolvido rapidamente. Então, o envolvimento do pastor Luiz Hermínio com o caso daquele irmão, fez com que se mobilizasse mais pessoas e o assunto foi resolvido em menos de 15 minutos. Olha que coisa interessante, irmãos? Então, todas essas definições que nós vimos aqui, do verbo cuidar, tratar, velar, atentar, reparar, explicam muito bem o mandamento bíblico de cuidarmos uns dos outros. Mas será que isso é de fato cumprido ou é levado a sério pela igreja nos dias atuais? Note que o texto não diz que são os diáconos da igreja que precisam cuidar, ou aqueles membros que possuem o ministério de misericórdia, como está lá em Romanos 12, versículo 8, Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Porque existe um ministério de socorro, que alguns chamam de assistência social. Aqui não está dizendo que é um ministério específico que vai fazer isso, ou a comissão diaconal, a junta diaconal. Não, aqui está dizendo que é uns aos outros, é o dever de toda a membresia da igreja se envolver para ajudar aquele irmão. Olha que coisa interessante. Então, se pensarmos no cuidado que temos por nosso próprio corpo, como nós tínhamos dito aqui naquele momento, sobre uma parte, hoje mesmo eu estou sentindo uma unha aqui que precisa cortar, que ela está começando a inflamar. E fica toda hora lembrando porque é sensível. Então, toda a atenção se volta para aquela parte do corpo, para a gente dar uma atenção e curar. Note que Paulo ordenou que todos os membros da igreja cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então deve haver esforço de todos, com a máxima igual à máxima dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Lembra disso? Então, quando todo mundo se envolve, fica mais fácil. Eu fui pastor de igreja há 25 anos e quando havia uma necessidade muito urgente, eu dizia para a igreja, lá no campo missionário, alguma coisa que precisava levantar, 5 mil reais, alguma coisa assim, a gente conseguia. A união faz a força. Olha que coisa impressionante. Uma pessoa só é muito difícil dar 5 mil. Mas se você arruma 100 pessoas dando 50 reais, 5 mil, rapidamente. Numa igreja que tem uma membresia boa, se consegue levantar isso rapidamente e não pesa para ninguém. Percebe como que a distribuição da carga, olha que coisa interessante. Que tipo de cuidado devemos oferecer um pelo outro? Entre vários, destacamos o seguinte: uma palavra de exortação e encorajamento. Lá em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos a congregação, ou não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes, façamos a admoestação uns para com os outros, sabendo que aquele dia, o dia do Senhor, está muito próximo.
Então aqui ele está dizendo de fazer a admoestação. Manda um WhatsApp para o irmão, faz uma ligação telefônica, visita ele. Ó, estamos sentindo sua falta. Está doente? Está precisando de alguma coisa? Isso daí vai trazer encorajamento. Podemos fazer intercessão também, persistente e fervorosa. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala para nós orarmos uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Não é só orar pelas pessoas próximas a gente, nossos parentes mais próximos. Esse é um dever nosso, mas temos que orar pelos outros também. Quando o pastor diz, olha, tem um pedido de oração, aí você ouve aquele pedido de oração, mas não dá atenção, nem ora, não participa, está errado, tem que participar sim, tá certo? Orar uns pelos outros, então isso é uma forma de minimizar as lutas, né? Abrigar em tempos de calamidade, 1 Coríntios, 1 de Pedro 4, versículo 9, diz para a gente fazer ser hospitaleiro sem murmuração. Auxiliar com alimentos, roupas e outras carências urgentes. Isso está lá em Atos capítulo 6, versículo 1, diz que a igreja dava assistência às viúvas e, olha irmãos, levantava um recurso grande ali para socorrer as viúvas. Está escrito lá. Ser bom ouvinte, às vezes a pessoa não precisa de nada material, só precisa de alguém para ouvi-la, né? Enfim, tudo aquilo que proporciona o bem-estar do outro deve estar em vista aqui do nosso cuidado uns para com os outros. Tem um texto que eu gostaria de ler para vocês aqui no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1. Eu já ministrei uma palavra na nossa igreja em cima desse texto. Quando Tiago diz qual é a verdadeira religião para com Deus. Ele diz aqui, se alguém supõe ser religioso, Tiago 1,26, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Está falando de pessoas que falam muito, né? Fala mal dos outros, fofoca, é mentiroso, mexeriqueiro, falso, são os pecados da língua. Está dizendo que a pessoa que se julga ser religioso, mas não tem freio na língua, é uma religião falsa. Temos que usar a nossa língua para abençoar, né? Para ser bênção, orar, abençoar, falar bem dos outros. Se não falar bem, então não fale mal também. Mas ele continua, Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula, sem contaminação, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, ele coloca aqui dois aspectos importantes da boa religiosidade. Primeiro, o cuidado com os vulneráveis, com aqueles que não têm ninguém por eles, né? E depois, manter uma vida de santidade. Então, esse cuidado com os vulneráveis envolve também pessoas refugiadas. Às vezes os refugiados são também vulneráveis, né? Pessoas doentes sem condições de comprar remédio, não é verdade? Assistência dentária, a pessoa com a boca os dentes tudo podre. Às vezes não tem nenhuma condição de ir no dentista, então a igreja vai ajudar, os irmãos vão estender a mão. Isso aqui são necessidades básicas, meus irmãos. Ok? Nós estamos lendo aqui na lição número 6, cuidando e aliviando as cargas mutuamente. Estamos estudando em cima dessa revista, Mutualidade, a ferramenta da comunhão. E o segundo ponto vai falar sobre aliviando a carga mutuamente. Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, determina o seguinte mandamento: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, olha que interessante. Nesse caso, a lei de Cristo tem a ver com o novo mandamento, que está lá em João 13, eu tinha falado João 15, mas é errado. É João capítulo 13, no versículo 34. Jesus diz: novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se torna novo porque ele fala para a gente amar do jeito que ele amou. E ele amou de forma sacrificial. Então é isso. Essa é a lei de Cristo que Paulo está lembrando. Quando a gente leva a carga uns dos outros, está cumprindo esse mandamento, que é o mandamento de amar uns aos outros. É o amor que nos leva a se envolver em causa alheia, como se fosse nossa, até as últimas consequências. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, se nós vivêssemos a palavra de Deus, a comunidade cristã seria o lugar mais desejado do mundo. Todo mundo gostaria de participar dela. E nós precisamos viver dentro da nossa comunidade, ou da comunidade cristã, vivendo os valores de Cristo, né? Vivendo os mandamentos de Jesus. A palavra carga no original, paros, significa peso, ou aquilo que está pesando. É uma carga que está pesando. Há muitos tipos de cargas. Por exemplo, a carga psicológica, olha só, em forma de ansiedade, tristeza, saudade, depressão. Isso é carga. Tristeza, depressão é uma tristeza excessiva, né? Vamos dizer assim. A saudade também. Saudade aperta o coração, não é verdade? Tem a carga material, provocada pela falta de recursos, principalmente os homens, né? Os homens ficam muito preocupados quando está faltando recurso, dinheiro para pagar as contas, quando vem o desemprego, sabe? Tem também a carga moral, resultado de um descuido ou de um vacilo espiritual. Aí está o pecado. E nós podemos ajudar as pessoas ensinando elas que existe solução para todo pecado. Tem a carga familiar, do desequilíbrio conjugal, um aconselhamento, né? Você pode ver pessoas com problemas no casamento, uma palavra, um conselho. Quantas vezes eu já dei conselho para pessoas e a pessoa assim brilha os olhos, como se diz, puxa, achei a solução, é isso que estava faltando. Então você alivia a carga conjugal do outro, dando um aconselhamento para que haja equilíbrio, né? A carga física pode representar também doenças. Doenças produz muita carga também. E aí você vai ajudar pagando uma consulta, vai ajudar comprando remédios, tantas coisas, né? Então, existe um aparelho muito útil para os meteorologistas fazerem a previsão do tempo, chamado barômetro. Olha que interessante, né? Porque a palavra carga, no original, é baros. Daí a gente pensou no barômetro. Né? Porque barômetro é derivado da palavra grega baros, que serve para medir a pressão atmosférica, pois o ar tem peso. Sabia disso? Porque ele está falando para a gente aliviar as cargas uns dos outros, aquilo que está pesando. O ar também tem peso. Com este instrumento é possível dizer, por exemplo, se vai ou não vai chover. Precisamos com urgência de um barômetro espiritual para medir a pressão ou o peso das lutas, tribulações e problemas dos outros e prever medidas de ajuda. Porque quando eles fazem a previsão do tempo, então é para prevenir, vai ser uma tempestade. Quem está morando nos morros tem que sair para um lugar mais onde tem um abrigo. Então, o barômetro espiritual, perceber aqueles que estão vivendo um momento de carga pesada e aí começar a pensar em alguma forma de solucionar esses problemas. Jesus advertiu seus discípulos do seguinte: no mundo passais por aflições. No original, a palavra aflições é tríplices. E tem o sentido de aperto, de pressão, alguma coisa assim. No mundo vocês vão passar por um aperto, por uma pressão, por uma aflição, por uma agonia. Olha só.
Qualquer coisa que sobrecarrega o espírito, diz o dicionário Vini. Essa palavra é qualquer coisa que está sobrecarregando o espírito. Pode ser aflição. E nessas horas de agonia, precisamos desesperadamente de ajuda para não sucumbirmos e desanimarmos totalmente. Então, o mandamento de cuidar e de levar as cargas uns dos outros se justifica. Vamos ajudando uns aos outros, apoiando, aconselhando, enfim, de alguma forma estendendo a mão. Como ouvimos, Jesus não diz que talvez teríamos aflições, mas que elas viriam invariavelmente. E, na verdade, há pessoas à nossa volta, nesse momento, que estão a ponto de parar na caminhada cristã. Pois o fardo está muito pesado e as forças minguaram. Na igreja, às vezes, é difícil a gente localizar isso, mas no pequeno grupo é mais fácil. Porque você tem um número menor de pessoas e conhece praticamente todos eles mais pessoalmente, onde moram, com quem são casados, quantos anos têm, mais ou menos isso. E aí você consegue perceber, porque o pequeno grupo dá dessa facilidade para a gente perceber. Né? E aí é a hora de estender a mão e buscar ajudar. Né? Tem até uma entidade que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. E nem todos eles são cristãos, hein? Tem vários cristãos lá, sim, tementes a Deus, servos do Senhor, que estão ali só para ouvir um telefonema de alguém que está querendo morrer, que se matar. Né? Na verdade, a pessoa não quer morrer, mas ele não vê outra solução. Aí, um conselho, uma palavra amiga, puxa, como muda, hein? Então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Jesus disse que essas aflições vêm para todos. Um dia é eu, outro dia é você, porque a roda está girando, né? O mundo é cíclico. Então, se você aprender a estender a mão, plantar ajuda, solidariedade, carinho, atenção, oração, vai colher isso daí. São precisamente nessas horas que a mão amiga faz toda a diferença para aliviar o peso. A igreja dos nossos dias precisa urgentemente de irmãos como Onesíforo, é verdade, que tenha o dom de reanimar os sobrecarregados. Vou até ler para vocês, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, olha que coisa interessante, esse irmão tinha o dom de levantar as pessoas. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18, diz assim, ó: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, olha só, e nunca se envergonhou de minhas algemas. Olha que lindo. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Pensa numa cidade grande, Roma. E ele procurou ele como se procurasse uma agulha no palheiro, até achar. O Senhor lhe conceda naquele dia, olha a oração do apóstolo, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Esse aqui é o tipo do irmão que você quer ter do teu lado o tempo todo. Onesíforo. Eita, vamos apressar aqui, meus irmãos, já são quase 30 minutos de estudo, hein? Vamos para a terceira e última parte, então, do nosso estudo de hoje. Vencendo os obstáculos ao cuidado mútuo. Porque nós estamos pensando em cima da lição 6, que fala cuidando e aliviando as cargas mutuamente. Eu deixei no gerúndio de propósito, sabe? Porque é uma coisa que tem que ser continuamente. Eu e você estamos sempre cuidando um do outro, aliviando a carga uns dos outros. E aqui, no ponto número 3 do nosso estudo, diz assim, vencendo os obstáculos ao cuidado mútuo, porque existem alguns obstáculos, tá? Diante de uma multidão, Jesus Cristo bradou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, de fato, quem abre o seu coração para Jesus recebe alívio instantâneo dos pecados, da culpa e dos pesos psicológicos, né? Preocupação, essas coisas que estão dificultando a nossa caminhada. E, à semelhança de nosso Senhor, oferecemos uns aos outros
alívio por meio da nossa intercessão, por meio do ombro amigo, por meio de uma visita cordial, por meio de uma ligação telefônica. Olha quanta coisa a gente pode fazer para aliviar, né? Quando percebemos que o outro está passando por lutas. Está escrito que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, que nos foi outorgado. O ministério do Espírito Santo também é de encher nossos corações de amor. Olha que maravilha, meus irmãos. Maravilha, né? E é exatamente disso que nós estamos precisando. Precisamos transbordar desse amor ágape para arregaçarmos as mangas e sairmos em auxílio um do outro, dentro e fora da igreja. É verdade. Sem amor, nós ficamos insensíveis, duros como pedra diante da necessidade alheia. É o amor de Deus que nos faz ir em direção dos que sofrem, sem preconceitos de qualquer natureza e também sem interesse algum. Quando sentirmos que, quando sentirmos que, como Igreja de Cristo, nós somos apenas e tão somente um corpo, é verdade, somos um corpo, né? Tudo, uma unidade perfeita, e não vários corpos, apenas um. E o que atinge um membro em particular afeta todos os outros igualmente, então não haverá mais distinção ou preferências entre nós. No mundo é assim. Só se ajudam os grupos que se unem por afinidade. Olha só. Às vezes, como acontece nas famílias consanguíneas, só se ajuda. É um irmão, é um pai, é um parente próximo. Mas na igreja são nossos irmãos em Cristo. Todos precisam de ajuda. Pessoas orgulhosas não pedem ajuda. Às vezes emudecem, em outras ocasiões reclamam, murmuram contra Deus, praguejam os outros, mas teimam em não buscar auxílio. Sempre há pessoas mais sábias e experientes do que nós e que podem nos ajudar. Nós precisamos abrir o coração e também a boca para pedir ajuda, né? Então, vencer os obstáculos, às vezes esses obstáculos estão dentro de nós, é o preconceito, é a timidez. A Bíblia diz, compartilhai as vossas necessidades com os santos. Olha só, compartilhai, né? A Bíblia diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 de Pedro 5,9. Portanto, a lição aprendida e compartilhada por outro pode me ajudar a vencer na hora da provação. Então, às vezes, uma experiência que você teve pode também ser útil na hora que você percebe alguém passando a mesma luta. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim, que nós temos que consolar com a consolação que nós recebemos de Deus. Consolar uns aos outros com a mesma consolação que fomos consolados. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, irmãos, eu fui participar de um curso de igreja com propósito, lá em Los Angeles, com o pastor Rick Warren. E aí, quando chega lá, eles recebem a gente, tudo, e dão uns presentinhos, uma bolsinha, tudo bem arrumadinho, né? E eles deram uma camiseta, e eu fiquei um tempão, foi em 2005, sem usar a camiseta para não gastar, mas minha esposa deve ter dado ela para alguém, porque eu nunca mais vi essa camiseta, está velha, né? Tem 15 anos, porque eu gostei tanto da camiseta, e na camiseta estava escrito assim, People need God, People need people. O que quer dizer? Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Eu achei interessante essa frase, né? Todo mundo precisa de Deus e todo mundo precisa de todo mundo. Tem gente que acha que não precisa, mas você nasceu com a ajuda de uma pessoa. Irmão, outro dia eu vi um nascimento de um animalzinho, não sei dizer exatamente a família desse animal, não sei se era antílope. Acredita que o recém-nascido já tinha que aprender a correr, porque senão iria ser papado. Aí a explicação foi que ele já nasce com aquele instinto de correr.
Ele ficou um pouquinho assim, meio cambaleando, assim, um pouquinho para cá, para cá, para cá, para cá, foi se ajeitando e depois já começou a pular e já saiu correndo junto com a mãe. Mas o recém-nascido humano, se não for cuidado, vai morrer. Olha que coisa, 1 ano no mínimo, tem que ficar atento com aquele bebezinho, né? Como a gente precisa um do outro. E depois que fica velho, parece uma criança do mesmo jeito. Precisa de outro. Para nascer, precisa de um. Para enterrar, precisa de um. Tudo precisa. Então, gente, precisamos um do outro. Quanto mais rápido você reconhecer, melhor. De fato, todo mundo precisa de Deus e os seres humanos precisam uns dos outros. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar evidente. Mas, ao que tudo indica, o maior problema ou obstáculo a ser vencido no apoio de um para com o outro é a falta de maturidade. Né? Pois sem ela sobra egoísmo, desamor, omissão, ciúmes, inveja e todos os demais obras da carne. Então, meus irmãos, vamos finalizar nosso estudo de hoje dizendo assim: a verdadeira comunhão entre os irmãos permite saber exatamente a necessidade uns dos outros, a importância de nós termos o nosso pequeno grupo de relacionamento. Gente, a importância é muito grande, sabe por quê? Porque não dá para ter comunhão com todo mundo na igreja. A gente tem união, né? Mas comunhão é ter tudo em comum. Tudo em comum. Você conhece o nome de todos os membros da igreja? Nem o pastor conhece. Sabe onde elas moram? Sabe o dia do aniversário delas? Não. Isso aí é comunhão, ter tudo em comum. Mas não dá para a gente desenvolver comunhão com todo mundo na igreja. Mas num grupo pequeno dá. E é exatamente nesse pequeno grupo que a gente vai poder exercitar principalmente esse apoio aqui, ó. Certo? A verdadeira comunhão entre os irmãos permite saber exatamente a necessidade uns dos outros. De fato, ela nos leva a participar ativamente de ações concretas de mútuo apoio psicológico, espiritual e material. No relacionamento superficial, de 2 horas no domingo de manhã ou no domingo à noite, é difícil aprofundar a comunhão uns com os outros. Mas num grupo menor, como eu já disse, né? Num grupo familiar, numa classe de escola bíblica, no círculo de oração, na célula, como você queira chamar, que ofereça as condições mínimas para a gente orar e estudar a Bíblia juntos, isso aí é possível. Então, cuidar uns dos outros, além do domingo, é algo que deve ocorrer livremente no corpo de Cristo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Quase 40 minutos de estudo. Obrigado pela sua audição. Qualquer coisa, dá um like para a gente aí, manda uma pergunta que depois nossos irmãos vão passar para mim e eu respondo no próximo programa. Tá certo? Então, vamos estar orando ao Senhor agora. Querido Deus, aqui está, Senhor, um mandamento que tem sido pouco levado a sério na igreja. O mandamento do cuidado um para com o outro, de aliviar as cargas uns dos outros. Primeiro, quero pedir perdão ao Senhor por essa omissão, por esse pecado, Senhor. E segundo, quero pedir que o Senhor prepare oportunidades para que a gente estenda a mão e ajude uns aos outros, Pai. E participe com o nosso pastor quando essas necessidades aparecerem. Em nome de Jesus oramos. Amém. É isso, meus amados. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.